pessoal, eu sou a Josiane Lage, host do podcast Pecuária Roxa. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio para vocês, com uma pessoa muito especial, que além de ser um amigo, ele é um grande parceiro de trabalho. E o nosso bate-papo hoje vai ser incrível, porque a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de gestão de pessoas. E nada mais, nada menos, eu estou aqui com um zootecnista, que trabalha no mercado de gado de corte e que eu trouxe aqui hoje de uma forma muito especial para a gente debater assuntos muito importantes que eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito durante aí sua carreira no agronegócio. Então, hoje eu tenho o prazer de convidar Arquimedes Júnior. Muito prazer, Arquimedes, aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde, Josi. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo aí, acompanhando. Prazer em estar aqui com você, com esse projeto de levar muita informação aí para todos os profissionais do mercado. Uma honra estar participando aqui. E espero que eu possa atender as expectativas aí, né? Afinal, a régua está alta, né? Acompanhei os outros episódios, então, sem dúvida nenhuma, vai ser um bom momento estar aqui. Sim, muito obrigada por você estar aqui. E para a gente começar assim, conta um pouquinho, né, da sua carreira, por que você decidiu ser zootecnista? Eu fiquei sabendo por aí, é porque sua carreira de jogador de futebol não deu certo. Então, conta pra gente de onde você veio, onde você nasceu, como que foi sua história e por que você decidiu, então, fazer zootecnia. Ah, legal. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou zootecnista de formação, sou natural de Maringá, no Paraná, mas me considero aí mato-grossense de criação e de coração, né? Assim, eu fui para o Mato Grosso ainda criança, fui criado no Mato Grosso, fiz zootecnia no Mato Grosso. E minha história é um pouco interessante porque quando a gente para analisar, não tem ninguém na minha família que trabalha com agro, né? E assim, durante a forma, quando eu fui chegando no momento para escolher, né, em qual curso que eu ia entrar na graduação, eu falei, poxa, no Mato Grosso respira agronegócio, então pode ser uma oportunidade. E assim, eu não tinha plano B, né? Só tinha plano A, né? Por situação de vida, enfim, etc. Eu precisava realmente entrar num segmento que eu tivesse oportunidade de ter alguma projeção. E eu identifiquei que no Mato Grosso, assim, as oportunidades para o agronegócio, elas realmente são diferenciadas, né? E assim, pesquisando um pouco mais sobre zootecnia, acabei me interessando, enfim, ingressei no curso lá na UFMT, em Rondonópolis, no campus de Rondonópolis, e faz quase 11 anos aí que eu sou formado. Mas se eu dizer para você que desde criança, enfim, adolescente, tinha essa expectativa, não era isso que estava no radar, até porque, igual eu comentei, eu não tenho ninguém na minha família que exerce alguma profissão no lado do agro. Mas acho que caí de paraquedas, mas deu certo. Mas isso é muito legal, porque assim, quando a gente está falando que a gente é zootecnista, e às vezes a gente vai se apresentar para alguém, as pessoas perguntam, mas qual que é seu histórico no agro? Seu pai tem fazenda? Eu tenho até um post no Instagram que eu discorro sobre isso, porque as pessoas acham que para a gente trabalhar no agronegócio, a gente precisa ter uma origem no campo, né? Então, assim, meus pais tiveram, meu pai e minha mãe nasceram, que a gente fala em Minas Gerais, na roça mesmo. Mas, assim, meus primos também, eu só tenho um primo que é zootecnista. E a gente, para ser bem-sucedido dentro do meio do agronegócio, a gente não necessariamente precisa ter vindo de uma origem, né, que é do agronegócio, que a gente encontra milhares de pessoas por aí. Muitos colegas nossos de universidade também têm esse histórico, né, que vem de algo que não é ali, que não tem uma origem ali no agro. Com certeza. E você fez a faculdade, tudo, como que foi assim quando você decidiu sair da faculdade? Porque onde eu fiz, geralmente todo mundo falava, tem que fazer um mestrado, um doutorado. E aí, o que você decidiu seguir quando você terminou a faculdade? Então, esse é um ponto legal, porque quando eu entrei na faculdade, como eu não tinha nenhum contato, assim, né, com essa parte do agro, eu decidi logo de cara, assim, eu falei, eu preciso descobrir rápido, essa foi uma decisão importante, eu preciso descobrir rápido se eu gosto ou se eu não gosto disso aqui. Então, desde o meu primeiro semestre eu já corri fazer estágio, né, assim, eu fiz estágio quase todos os semestres, participei de projetos de iniciação científica como voluntário, depois como bolsista também. Então, assim, meus primeiros 2 anos na faculdade, eu realmente participei de quase tudo que eu pude participar, justamente para é isso aqui mesmo ou não, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, né? E, assim, eu acabei, nos estágios de bovino de corte, acabei me identificando rapidamente, enfim, e falei, poxa, é isso aqui que eu quero, mas talvez eu tenha que investir bastante tempo nisso, porque tinha vários colegas ali na graduação que já tinham um pouco de contato, é o que você falou, né? Às vezes já tem ali pessoas da família, às vezes já
tem algum contato ali porque o pai tem fazenda, alguma coisa nesse sentido, né? E quando eu fui me formar, foi um ponto legal porque o meu primeiro emprego foi numa das fazendas que eu estagiei. Né? Então, acho que isso é um negócio interessante, né? Quando eu colei grau, eu já tinha 6 meses de carteira assinada. Legal. Porque uma das fazendas que eu estagiei, ela me convidou para fazer o estágio final, eu já fui empregado para lá. Né? E assim, acho que um negócio legal que eu aprendi, e pelo fato de eu não ter o histórico, né? Eu falei, cara, eu tenho que agarrar a chance que aparecer, né? E assim, meu primeiro emprego foi em Goiás, uma fazenda, um confinamento que roda quase 60 mil animais ano, eu fui supervisor de confinamento. Foi a primeira oportunidade que me apareceu e assim, eu nem pensei, né? Se é longe de casa, se não é, enfim, eu só falei, não, eu vou e é onde as portas se abriram e vou focar nisso daí, né? E eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei hoje, tá? Mas acho que o ponto principal dessa mensagem que eu quero passar é que, assim, tem momentos que você tem que agarrar a oportunidade sem poder escolher muito. São momentos da vida. Início né? de carreira. Início de carreira, né? Então, assim, eu agarrei todos os estágios que apareceram e a primeira oportunidade profissional não foi diferente, né? Assim, poxa, mas no Mato Grosso, né? Você morava no Mato Grosso, não tem fazenda para você trabalhar no Mato Grosso, não tem indústria para você trabalhar no Mato Grosso? Certamente tem, né? Mas pelos meus vínculos, o network que eu tinha na época, a oportunidade que apareceu foi em Goiás e eu fui e, assim, de lá se abriu várias outras oportunidades na minha carreira que se eu não tivesse ido, talvez não estaria onde eu estou hoje, entendeu? E a gente não contou, gente, onde ele está hoje, porque obviamente a gente quer falar aqui hoje sobre a carreira, contar um pouquinho da história de como ele chegou aonde ele está hoje, e é por isso que a gente vai dar continuidade aqui no assunto. Nesse primeiro emprego, então, você teve uma super experiência de trabalhar efetivamente no campo, de ser supervisor de um confinamento. Sim. E quanto tempo que você ficou dentro da operação? Quanto tempo que você ficou nesse emprego? E conta pra gente, depois disso, quais foram os outros passos que você foi seguindo aí nesses 11 anos de mercado? Entre estágio e realmente empregado aí, deu praticamente 1 ano dentro da operação, né? Um desafio muito grande, porque é um confinamento 55 mil animais ano e basicamente tudo animais de compra, então chega a lotes de diferentes locais todo dia, né? Então, assim, uma operação de guerra, mas é muito curioso porque eu virei gestor de pessoas no meu primeiro emprego. E você estuda coisa técnica a faculdade inteirinha, né? Todos nós passamos por isso. E para mim não foi diferente, né? Mas eu cheguei lá, eu tinha uma equipe, né, de 14 pessoas, que eram as pessoas, os tratadores, enfim, todo mundo ali que está envolvido, né, na operação da nutrição do confinamento, né? E assim, esse confinamento, como ele é uma operação grande, muito conhecida lá no estado de Goiás, enfim, foi a partir de lá que eu acabei conhecendo profissionais da indústria de nutrição, né, que atendiam o confinamento ou que estavam ali prospectando, enfim, o confinamento, e um desses profissionais se tornou consultor dentro do confinamento e ele foi assim, uma pessoa chave na minha carreira porque me indicou posteriormente para um processo de trainee na AgroSéries Multimix, né? Que foi a primeira empresa que eu trabalhei de nutrição, né? E assim, quando eu falo, né, das questões das oportunidades, se eu não tivesse ido para esse confinamento, né, assim, a AgroSéries estava na época tentando trabalhar com esse confinamento também, então se nada disso tivesse acontecido, eu não teria ingressado, né, numa empresa do porte da AgroSéries e entrei na AgroSéries em 2015 como trainee, muito por essa indicação desse consultor e pelo fato de ter experiência aí da gestão de supervisão no confinamento de grande porte. E você falou de um assunto muito legal, porque assim, todo mundo, né, inclusive quem está nos ouvindo aí, com certeza tem alguém que passa por isso ou que já passou, que acha que vai sair da universidade e que a gente só vai conseguir emprego na área técnica, né? Muitas vezes mas o Arquimedes tocou num ponto muito importante aqui, que é sobre a gestão de pessoas. E a gente não aprende nada disso dentro da faculdade. É porque a maioria do primeiro sonho é técnico, né? Assim, eu lembro assim, eu falo, poxa, o dia que eu formular uma dieta, eu realmente me tornei um zootecnista. Sim. E não que a gente não tenha que saber a parte técnica, mas é que o que a gente vê muito hoje também nos profissionais, nas universidades, né? Eu mesmo tenho contato com muita gente, muitos professores universitários, e eles falam, o que você acha que falta no profissional de hoje? Tudo eu falo, gente, a gente na universidade não aprende marketing, a gente não aprende nada sobre empreendedorismo. Comercial. A gente aprende que a gente tem que sair de lá e talvez ir trabalhar em uma empresa, né? A gente não aprende nada sobre técnicas de venda, sobre comercial e principalmente sobre gestão de pessoas. E é um assunto muito legal para a gente trazer aqui no podcast, porque a gente precisa, quando a gente sai para o mercado de trabalho,
é que a gente vai aprender tudo sobre isso. No meu caso, a questão do marketing, que depois eu fui desenvolvendo, né? Mas a gente tem que ter ali, como se diz, eu falo que tem que ter um gingado ali do comercial, mesmo sendo técnica. Sim. E são coisas que a gente só aprende vivenciando mesmo no mercado, no nosso dia a dia, né? Com E depois certeza. que você foi para a Grosseries, como que foi esse desenvolvimento? Você continuou na Grosseries por quanto tempo? E como que foi os próximos passos aí? Principalmente com relação a essa questão de gestão de pessoas, como que você foi crescendo, indo para esse lado comercial e também de montar times aí dentro do mercado? Não, perfeito. Acho que um ponto que eu queria frisar para toda a audiência aí, né? Assim, se você está com um problema no coração, você quer ir no clínico geral ou no cardiologista, né? No cardiologista. Então, assim, né? Todo mundo entende que é preciso a gente se desenvolver tecnicamente, né? Essa é uma base importante dentro do processo, né? Então, assim, essa primeira fase da minha carreira foi muito, muito importante eu conhecer da operação. O fato de ter vivido uma operação, né? Isso aí foi uma experiência única dentro da minha carreira, né? E, assim, quando eu entrei na Grosseries foi onde, assim, realmente eu digo que o universo se abriu para mim, porque o fato de eu ter formado, né, lá, saído, poxa, fui criado no Mato Grosso, mas não falei onde, né? Assim, eu morava em Pedra Preta, Mato Grosso, né? Uma cidade de 15 mil habitantes, enfim, né? Minha mãe mora lá até hoje, né? Meu apelido de faculdade é Pedra, meu apelido de faculdade é Pedra, e eu gosto quando as pessoas me chamam de Pedra, porque me remete, né? Assim, poxa, de onde que eu saí, enfim, a essência. Então, a hora que eu olho, poxa, de onde que eu saí para entrar depois, né, numa Grosseries, enfim, foi onde, assim, deu uma virada de chave na minha cabeça que eu comecei a acreditar que eu posso mais, sabe? Assim, que tem muita coisa, porque é a visão de mundo mesmo que eu tinha até aquele momento, né? Assim, quando eu estava em Goiás no confinamento, minha expectativa era, poxa, se um dia eu conseguir voltar para o Mato Grosso, né? E, assim, quando eu entrei na Grosseries, né, foi uma empresa, assim, que eu tenho um carinho, um respeito enorme, porque me desenvolveu muito tecnicamente, né? Me deu muitas oportunidades técnicas, né? Então, assim, desde a parte de treinamento, a parte de desenvolvimento, enfim. E aí eu comecei a aprender a lidar com diferentes realidades, porque eu acho que isso que é um ponto importante que as empresas nos trazem, né? O fato de você lidar com vários clientes de diferentes regiões, né? Então, isso daí eu acabei desenvolvendo muito a parte de relacionamento interpessoal, porque por mais que você vai com uma postura técnica para passar uma recomendação, os clientes são diferentes, a cultura é diferente, então, assim, né, você não está dentro da operação do cliente, então você tem que ter uma habilidade de conseguir fazer com uma gestão por influência, né, para que as pessoas comprem as ideias que você está posicionando ali tecnicamente, enfim. Então, assim, mas o principal fator que eu queria colocar é que, assim, quando eu entrei na Grosseries, eu realmente comecei a falar assim, poxa, eu posso chegar em lugares que nem dos meus melhores planos enquanto estudante seriam possíveis, né? E aí, assim, chegou num determinado momento que eu acho que muitas pessoas passam por isso, que você começa a se deparar assim, ou você realmente vai investir numa carreira técnica, etc., ou você vai começar a se abrir para outros horizontes, dentre eles a área comercial. Foi o que aconteceu comigo, tá? E é o que você disse, as pessoas não se preparam para entrar em vendas, né? Na verdade, a gente cai em vendas, porque você vai crescendo até um determinado momento. Aí, às vezes, você tem muito mais vagas comerciais em aberto do que vagas técnicas. E surgiu a oportunidade de eu assumir uma posição comercial. E, assim, num primeiro momento eu falei, poxa, eu já tenho uma boa base técnica, né? A hora que eu for vender vai ser tudo simples, né? E a gente vai descobrindo nossas habilidades também, né? Sem Porque dúvida, às vezes a gente começa ali na área técnica, a gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho numa área um pouquinho diferente da nossa, e as pessoas começam a falar, poxa, você é bom nisso aqui. E aí a gente vai seguindo, né? E as aspirações mudam, né, também ao longo do caminho, né? Mas, assim, eu sou muito grato de ter entrado na área comercial, porque, assim, desde que eu entrei na área comercial, minha carreira decolou e é uma sensação, assim, que eu tô, entre aspas, jogando em casa, sabe? Assim, eu gosto desse segmento, aprendi a lidar com ele, né? Assim, é um aprendizado contínuo, diário, mas eu realmente, assim, me sinto bem dentro disso, né? Assim, tive ótimos momentos na carreira técnica, né? Não foi ruim, mas a hora que eu entrei na área comercial, eu falei assim, poxa, realmente... acho que é aqui que eu vou me desenvolver e que eu vou me aprofundar e desde então, assim tem sido, né? As responsabilidades mudaram, mas sempre fiquei conectado ali com a parte de vendas e de gestão do negócio em si. Legal. E depois da Grosseries, vamos contar para todo mundo que está nos ouvindo aí como que foi essa trajetória, para qual empresa depois que você foi?
Bom, depois da Grosseries eu trabalhei na DSM, né? A DSM popularmente conhecida aí pela marca Tortuga, né? A DSM é uma multinacional europeia que adquiriu a marca Tortuga em 2013. Eu entrei lá numa posição de supervisor de vendas. Né? Sempre depois na área de vendas? Sempre na área de vendas e, curiosamente ou não, o caminho me levou sempre para ter posições onde eu não era necessariamente o vendedor linha de frente. Uhum. Eu dependia de um time para entregar o resultado. Uhum. Né? Então, desde a Grosseries, quando eu caí numa posição comercial e depois na DSM, sempre fui trabalhando através de um time, né? Sempre liderando uma equipe de representantes, liderando um território, enfim. Então, assim, tem pessoas que fazem movimentos um pouco diferentes, vai numa posição de promotor de vendas, né? Uma posição ali um pouco mais linha de frente, etc. No meu caso, não. No meu caso, eu já caí numa responsabilidade de liderar uma equipe comercial, né? E aí, assim, na DSM foi um desafio que me fez evoluir muito do ponto de vista de gestão de território, essa gestão comercial do negócio, pelo tamanho do negócio, a complexidade, enfim. E, assim, o que eu sempre falo, né, para as pessoas que têm vontade de trabalhar na área comercial, muitas das vezes parece um pouco atrativo porque tem posições comerciais que, às vezes, até o ponto de vista de remuneração tende a ser um pouco mais alto, né? Sim. Só que as pessoas, às vezes, esquecem uma coisa básica. Para você ter sucesso em venda, você precisa vender. Né? E, assim, essa habilidade de lidar com essa pressão da venda, sabe? De lidar entrega com do número todo mês. a entrega do número todo mês. E não tem certo nem errado nisso, tá, Josi? É perfil que eu vou dizer. Sim. Você precisa se conhecer, mas, assim, não é para todo mundo, Sim. sabe? Mas eu aprendi a lidar com aquilo, sabe? Eu aprendi a lidar com aquilo ali e, assim, ter essa, poxa, de ir até a reta final com o time, de fazer as pessoas convergirem para o resultado. Eu percebi ao longo do tempo que isso me motiva mais do que necessariamente eu mesmo na linha de frente, eu tirando o pedido. Você entendeu? Mas foram coisas que eu descobri, né? A liderança, né? Que é inspirar. Que é a liderança. Um bom líder, que as pessoas, né, pegar ali e falar vamos, e todo mundo entregar o número. E um fato interessante durante a minha trajetória é que na DSM, a minha última posição eu tinha sido promovida a gerente de contas-chaves. Então, né, eu conduzia contas-chaves. Eu falei, poxa, eu nunca tinha tido ainda uma experiência full-time linha de frente, né? Eu tirando o pedido, eu conduzindo as contas. Eu falei, poxa, agora realmente eu vou arrebentar, porque já passei por área técnica. Tem uma base técnica que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Enfim, de desenvolver, fiz mestrado durante esse período também. Aí passei numa posição de supervisor de vendas, liderei uma equipe de vendas, etc. Falei, agora eu na linha de frente com os clientes, poxa, vai ser show. E um ponto que eu gosto, assim, eu tive sucesso nessa posição, sabe? Eu fui bem nessa posição, mas eu precisei passar por ela para olhar e falar bem assim, poxa, gosto, tá indo legal, mas eu era mais feliz quando eu tinha um time. É interessante isso, né? E aí, assim, depois da DSM, eu fui para Cargill para ter um time novamente, né? Que aí eu fui gerente do negócio Wet Feed na Cargill, aí tendo uma responsabilidade do time, uma responsabilidade pela lucratividade do negócio, enfim. E assim, se seguiu até hoje, né? Hoje eu estou na Fibro, há 2 anos e meio. Estou como gerente de negócios, né? Então, assim, o time comercial de bovinos de corte está sob a minha responsabilidade, mas tudo acabou voltando em gestão de pessoas dentro do comercial, mas sempre entregando resultado através de um time, não necessariamente eu linha de frente. Muito legal. E só para contar um pouquinho aí para quem está nos ouvindo, né? Eu conheci o Arquimedes no mercado de trabalho e eu sempre falo muito sobre fazer bons networks nos podcasts anteriores que a gente gravou aqui. A gente conversou muito sobre isso, da importância da gente fazer bons relacionamentos no mercado de trabalho. E eu trabalhava na Cargill e o Arquimedes trabalhava na Fibro e ele trabalha, né, até hoje, que é o que a gente está contando aqui para vocês, revelando toda a carreira, todos os passos. E a gente se conheceu e a gente conversava muito, né, Arquimedes, sobre o trabalho, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa profissão. E não apenas, né, aquele trabalho ali, vamos
vender um produto aqui para Cargill, vamos Sim. colocar um produto, né? A gente precisa construir bons relacionamentos, que foi o que a gente construiu. E hoje a gente trabalha junto na Fibro, nós somos par, o Arquimedes é da área comercial e eu sou gerente de produtos de bovinos de corte América do Sul da Fibro. Então, esse bom relacionamento que a gente tinha antes no mercado vem se perdurando, né? Tem só 4 meses que eu estou na empresa e é algo muito legal que a gente está construindo também uma nova fase, vamos dizer assim, que eu falo que é o que eu quero entregar também de novo aqui dentro da empresa, né? Então, Arquimedes, quando eu estava do lado de fora, eu acompanhei uma mudança grande que teve de times dentro da Fibro, e eu acredito que isso foi um desafio bem grande aí nos últimos 2 anos na sua carreira. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, como que se você precisou estudar, buscar cursos, pessoas, mentorias talvez, consultorias que pudessem te amparar um pouco para entender como que você ia estruturar essa nova fase aí que a Fibro estava vivendo no mercado. Sim, está sendo, né, o maior desafio profissional da minha carreira. Não tem crescimento sem dor. Não existe. Isso é importante. Não existe crescimento. Não existe crescimento na zona de conforto e não existe zona de conforto na zona de crescimento. Tá? Então, assim, vim com a responsabilidade aí, né, de construir um go-to-market para permitir, né, que o negócio siga crescendo, né, passando por uma reestruturação de equipe bastante grande, igual você comentou. Eu acho que os principais pontos que eu me apeguei, assim, primeiro no ponto de network que você comentou, eu preciso ser honesto que eu não tinha a experiência completa para chegar e saber claramente, exatamente tudo que eu tinha que fazer, em que ponto, de que forma, em quanto tempo. Mas, assim, eu falei, poxa, eu tenho um network de pessoas muito mais experientes que eu tenho muito bom relacionamento e que, assim, que se comprometeram a, de certa forma, me mentorar, né? E são pessoas que nem trabalham na Fibro, né? Vitalidade eu acho que eu tenho muito, então acho que assim, energia muito alta, né? Então assim, vontade de fazer as coisas, vontade de fazer, executar, assim, realmente accountability mesmo, né? De falar assim, poxa, isso aqui eu vou pegar para fazer acontecer, né? Então, e as experiências, né? O fato de já ter trabalhado em 2 multinacionais, né? De ter trabalhado na Grosses, uma empresa de grande porte, de conhecer guardar as proporções bem, o mercado de nutrição animal. Então, assim, quando eu juntei todos esses fatores, né, eu falei, poxa, assim, trabalhei em boas empresas, aprendi muito nessas empresas que eu trabalhei, né, assim, me desenvolver muito nessas empresas que eu trabalhei, tenho energia alta, tenho foco, realmente, assim, quando eu pego o negócio, eu falo, poxa, cara, eu não posso sair disso aqui sem entregar, você tá entendendo? E a questão do network, né, assim, a confiança das pessoas que eu vejo que, poxa, num momento de dificuldade, e eu falei só dos externos, né, mas interno também eu tive muito apoio, né, assim, interno eu tive muito apoio de pessoas importantes da companhia que também estavam comprometidas com essa causa, tá? Então, quando juntou todos esses fatores, eu falei assim, poxa, tem chance de dar certo, né? E foi nisso que eu realmente agarrei, né, assim, 2 anos e meio, igual você comentou. Foram 2 anos, assim, de muito desafio, mas ao mesmo tempo, o momento que a gente está vivendo hoje, super positivo, né, como equipe, em várias frentes, etc. Isso, eu olho para trás e até conversando com pessoas da equipe, né, a gente fala, poxa, a gente desenvolveu uma resiliência nesse tempo, que às vezes a gente nem sabia que a gente tinha, né? E aí, assim, isso para mim foi uma baita de uma lição na minha carreira, né? Porque, de certa forma, eu acabei crescendo rápido, tá? E, assim, você lidar com o insucesso, né, é um negócio que é uma habilidade que eu vejo que as pessoas que eu mais admiro no mercado, elas aprenderam isso, tá? Você pega um executivo de 30, 40 anos, etc., né? Poxa, será que foi só sucesso? Tá? Então, assim, eu falei, poxa, se eu quero algum dia chegar onde essas pessoas que eu admiro muito chegou, eu vou precisar desenvolver isso aí. Eu vou precisar aprender isso, aprender a lidar com a crise, aprender a lidar no momento de dificuldade, aprender a lidar no momento onde tudo está dando errado, entendeu? E eu penso, assim, que esse foi um MBA que essa experiência profissional tem me proporcionado, tá?
porque hoje eu me sinto preparado para conduzir coisas que certamente há 2 anos e meio atrás talvez eu não teria condições, né? Por tudo que a gente passou e assim, eu tenho um colega que é diretor de uma grande multinacional que ele sempre fala, olha, eu posso te garantir só uma coisa, o bom momento não dura para sempre, o mau momento também não dura para sempre. Em algum momento vai passar, né? E óbvio que você tem que se esforçar para isso e ter um plano claro, né? Você tem que estar bem estruturado para isso. E o jogo virou, né? E o jogo virou. Passados 2 anos, enfim, né? O jogo virou, né? Assim, estamos indo... Você está acompanhando isso, né? Tem muita coisa boa acontecendo, né? Assim, muita novidade para o ano que vem. Muita novidade para o ano que vem. Mas acho que a lição maior de tudo isso é realmente ter inteligência emocional para poder lidar com a crise. E isso é mais fácil de falar do que passar. Isso é mais fácil, muito mais fácil de falar do que passar. Né? Mais fácil de falar também depois que já passou, né? E muito mais fácil de falar depois que já passou. Tá? Mas eu acho que, assim, vitalidade, as experiências anteriores e o network foram os pontos, assim, que eu falei, poxa, isso aqui, fazer uma mistura disso tudo aqui, pode ser que dá certo. E para a gente falar um pouquinho para o pessoal sobre as características principais assim que você observa no profissional, porque você precisou fazer uma reestruturação na equipe, né? Precisou contratar muitas pessoas para essa nova equipe que a gente tem hoje de gado de corte dentro da empresa. E aí, quais são as principais características assim que você observa que geralmente tem alguns pontos em comum? Obviamente, as pessoas são muito diferentes, cada um tem um perfil, mas quais características para você que é muito importante assim de um profissional ter para trabalhar nessa área comercial dentro do mercado hoje do agro? Bom, pega papel e caneta aí, né? Tem uma estatística que mostra que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por habilidades comportamentais. Então, assim, você contrata porque o profissional tem mestrado, tem doutorado, tem MBA em Harvard, fala inglês, espanhol, mandarim, né? E você demite porque não tem atitude, porque não tem resiliência, porque não tem capacidade de trabalhar em equipe, né? Porque não tem gestão de tempo, etc, etc. Né? Então, não tem uma bala de prata assim, todo profissional vai ser bom para toda empresa, para todo momento, para todo desafio, eu não penso isso, mas tem algumas características assim que para mim eu considero um pouco inegociáveis, né? E está muito mais relacionado com as comportamentais, né? Porque a turma fala, né, soft skills, people skills, hoje, evolução do termo, enfim, mas tem um estudo que mostra, e é o que eu realmente acredito, né, que cerca de 85% do sucesso profissional está relacionado com as habilidades comportamentais. Né? E assim, muitas das coisas que a gente crê é pelas experiências que nós mesmos passamos, né? E eu vejo, poxa, eu não era o cara mais técnico quando eu comecei, eu não era o cara que teve as melhores oportunidades, eu não morei fora, eu não estudei numa faculdade extremamente renomada, etc e tal, mas eu sempre botei na minha cabeça, cara, na vontade ninguém vai ganhar. Entendeu? Então, assim, né, se você... É aquele ditado, se você não é o mais bonito da festa, você tem que ser o mais engraçado, né? Então, nas questões das habilidades comportamentais, é um negócio que eu analiso muito, né? O quanto realmente essa pessoa, ela tem força de vontade, ela realmente quer. Ela é uma pessoa que eu vejo, poxa, no primeiro desafio ela não vai soltar o negócio, né? No primeiro problema que acontecer, ela não vai desanimar 100%, né? Então, tudo isso são coisas assim que eu reparo muito, né? Qual que é a capacidade dela de ter disciplina, né? Isso é uma coisa que a gente tem percebido que as grandes conquistas, elas levam tempo. Então, quando eu falo do jogo virou, poxa, foi 2 anos com a equipe ali, realmente numa atividade de resiliência diária, né? 2 anos, para a gente chegar onde que a gente está começando a chegar agora. Tá? Então, quando eu vou para um processo seletivo, o que eu tento fazer? Entender quais são os pontos técnicos base, que não dá para ficar sem aquela posição. Então, assim, filtra pelas habilidades técnicas, mas decide pelas habilidades comportamentais. Né? Essa foi a forma que a gente reestruturou o negócio, né? Então, assim, realmente, assim, por exemplo, poxa, tem coisa, vou trazer uma pessoa para trabalhar a parte de confinamento. Não dá para eu contratar uma pessoa que trabalha com aves. Você está entendendo? Porque tem coisas ali, bases técnicas que a pessoa precisa ter. Né? Mas filtra o básico. Por que eu estou falando o básico? Porque a pessoa vai ser treinada também depois que ela entrar na empresa. Pelo menos essa é a expectativa, né?
filtro básico nas habilidades técnicas, mas decide por habilidades comportamentais, né? E aí uma dica de carreira também que eu gosto de compartilhar com todo mundo, tem um dado de um estudo, eu gosto muito de esporte, então tem um dado de um estudo de tênis que mostra que nos campeonatos amadores, cerca de 80% dos pontos, nos campeonatos amadores, 80% dos pontos são marcados por erro do adversário. Depois, no campeonato profissional, que tem o Djokovic, etc. e tal, 80% dos pontos são marcados pelo talento do jogador. O que isso tem a ver com a nossa carreira? No início de carreira, quando você está ali abaixo do meio da pirâmide, só de você não errar no básico, talvez já vai te ajudar a crescer. Então, assim, de você cumprir com o que você promete, de você cumprir prazo, de você ser uma pessoa proativa, de você ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que cumpre o que foi solicitado, etc, etc, etc. Só isso, às vezes, já vai te garantir um crescimento ali. Depois que você passar do meio da pirâmide, sem talento, é difícil ganhar o jogo. Então, mas ninguém te fala isso. Você descobre a hora que a coisa vai acontecendo. De repente... E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas que não estão crescendo, porque às vezes já está no meio da pirâmide e não está entendendo que, tipo, poxa, sem o talento agora, a coisa não vai acontecer. Né? Então, acho que são alguns pontos aí do que eu acredito e que eu testei na prática e vi que não funciona, né? A gente realmente fez uma estruturação, trouxe várias pessoas, todas elas com essa essência que eu estou dizendo, e eu fico feliz que, passados 2 anos, todas elas estão na empresa, né? Os resultados estão acontecendo, né? E eu me orgulho muito, eu me orgulho muito que eu olho assim e falo, poxa, essa minha equipe é aguerrida. Podemos não ser os mais experts, mas na vontade não vai ser fácil ganhar. Então, isso é o que eu acho legal. E você tocou num ponto importante, que é falar sobre comportamento, sobre algumas questões que, às vezes, o profissional, ele acha que ele só precisa ter a base técnica. Principalmente, assim, no nosso mercado, principalmente na zootecnia, né, de um mercado que eu vim também, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas depois que a gente sai para o mercado de trabalho, a gente entende que só isso não é suficiente. E a gente não aprende isso na faculdade. E muitas pessoas chegam no mercado de trabalho e falam, tá muito difícil eu conseguir um emprego, tá muito difícil crescer na minha carreira, tá muito difícil eu conquistar tal coisa, mas não adianta só a gente ter as boas habilidades técnicas, ser um expert naquele assunto, se a gente não tem outras características que também são importantes para a gente se desenvolver no mercado. E uma das intenções do podcast é a gente falar sobre isso, porque a gente, quando está na universidade, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Então, nem pensa nisso, né? Nem pensa. Então, assim, a gente falou muito disso, eu falei muito disso com o Thiago, com o Matheus. Então, é muito legal. E é uma das coisas que as pessoas mais mandam mensagem, trocam ideia e falam, nossa, realmente, olha que bacana isso, que eu nunca imaginei que seria dessa forma. Então, são coisas, às vezes, que parecem óbvias, né? Mas que muita gente nem se liga, poxa, de preocupar, de ter uma boa comunicação, de ter uma imagem adequada para aquele tipo de trabalho que ela está fazendo. Relacionamento interpessoal. Então, assim, muitas pessoas nem se preocupam com isso porque elas acham que o técnico já é suficiente. E a gente vê aí o exemplo da nossa carreira, né? Eu comecei extremamente também na área técnica, comecei minha carreira, para quem não sabe, não me conhece ainda, na área de P&D, e fui me descobrindo depois na área do marketing, inovação, desenvolvimento de produtos. Então, fui migrando minha carreira para esse sentido. E a gente precisa desenvolver outras habilidades, como lidar bem com o time comercial, saber bem como fazer um treinamento, como me comunicar bem, porque isso é fundamental, gente, para quem quer crescer no mercado. Então, a gente estava falando que habilidades como saber inglês, dependendo, né? Inglês é importante, né? Óbvio. Mas dependendo, não é isso que vai ser o seu diferencial no mercado, né? Às vezes, você pode ser um expert em inglês, mas você está deficiente aí em outras áreas que vão te prejudicar muito a crescer na carreira. Então... e a gente fala muito da questão do network, mas assim, às vezes falta alguns dados para nos ajudar a tangibilizar isso, né? Tem uma headhunter que eu tenho bom contato, enfim, e ela... Um dia eu perguntei para ela, ela trabalha focada no agronegócio. Falei, quantos % dos processos seletivos são fechados através de indicação? Chuta quanto? Dos processos seletivos? De indicação? Acho que é bastante, hein? É bastante. Mais de 80%. Eu ia falar uns 70%. Isso não é estatístico, né? Isso é da empresa que ela trabalha, enfim, focada 100% no agronegócio, etc. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, o mercado nosso parece grande, mas não é. Não é. Né? Então, assim, eu conheço pessoas que às vezes não entraram numa posição, mesmo tendo às vezes o melhor currículo,
por falta disso, porque às vezes o outro lado não conhece, ou não tem interação, ou quando teve uma oportunidade de ter uma interação, é o que você disse da comunicação, não tem uma boa comunicação, né? Não gerou uma conexão ali entre as pessoas, não tem bom relacionamento interpessoal, né? Então, assim, o melhor currículo não necessariamente vai te garantir a posição. Né? E essa questão do network é o que eu disse, né? Assim, todo mundo fala, é importante, enfim, etc. Mas estou colocando com números, né? O quanto que isso faz diferença, né? Eu mesmo, por exemplo, né? Nas mudanças de posições que eu fiz, até de troca de empresas, enfim, eu sempre fui indicado. Entendeu? Sempre foi através de indicação, né? Eu não tive uma postura, poxa, abriu uma posição, fui lá, me candidatei, né? Ainda não passei por esse tipo de situação, né? Todas as empresas que eu trabalhei foi via indicação, né? Que vem através do que a gente está falando aí do network. Isso é muito comum no nosso mercado, a gente fala assim, o Brasil é o país do agro, realmente é, só que é isso, o nosso meio parece que é gigantesco, mas se alguém não te conhece, conhece alguém que te conhece. Com certeza. Né? O nosso mercado hoje é assim. Então, o meu primeiro emprego, na verdade, o diretor que me contratou, ele me conheceu na universidade, porque eu fiz uma parceria de projeto, né, com a indústria na época do meu doutorado, ele me conheceu dessa forma, e aí ele abriu o processo seletivo e falou, eu queria que fosse você. Legal. Então, assim, as pessoas, elas nos conhecem ali, e é isso, é formar relacionamento, ele viu que eu tinha uma boa comunicação, ele falou, esse é o perfil que eu quero para começar ali um trabalho que na época foi de supervisora de P&D. E isso é super importante, as pessoas não estão ligadas nisso, não estão preocupadas em participar de eventos, acaba uma graduação, estão aí muitas pessoas completamente sem saber, nossa, o que eu vou fazer, como que eu vou procurar um emprego, ou eu vou empreender. Hoje em dia tem tanta oportunidade, e uma coisa que eu falo também muito no meu Instagram é sobre você se posicionar também na rede social. Porque ali é um trabalho legal que você pode construir para mostrar quem você é para o mercado. Claro. Então, se você ainda não tem um bom network no mercado, você consegue também construir uma rede de relacionamentos boas através de um bom trabalho que você pode fazer ali na internet. Né? Com certeza. E muita gente também nem se atentou para isso. Muita gente ainda acha que o Instagram é coisa de nossa, né? Tipo assim, muitas vezes está deixando aquilo ali de lado e aquilo é uma ferramenta que ele podia estar usando ao seu favor também, né? Então, gente, que fique, né, como dica aí para vocês, que a rede social vocês podem e devem saber usá-la de forma muito estratégica. Porque isso também está todo mundo ali o dia inteiro conectado, né? Mesmo a gente trabalhando... É fácil ver, né? Tá fácil de ver. É algo onde vai te dar o maior alcance, né? Para chegar em mais pessoas. E é ali que muita gente vai entrar e falar, deixa eu ver se esse profissional aqui parece ser bom, né? Que é o que a gente fala de imagem, de posicionamento e tudo. Sem dúvida. E, Arquimedes, a gente tem o tema aqui do podcast Pecuária Roxa, né? Que é aquela fusão do universo masculino com o universo feminino. Então, eu sempre gosto de contar o porquê que muita gente olha o nome e fala, por que roxa? Sim. Né? Então, os meus projetos, eu gosto de trazer essa questão do universo masculino ligado ao feminino. O roxo é a fusão da cor azul, que a gente relaciona como uma cor masculina, com a cor vermelha, que é uma cor feminina. E eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão que você tem também hoje na sua equipe, né? Então, muitas pessoas falam, as equipes geralmente são muito masculinas, o agro é muito masculino. Essa questão está mudando, ainda tem muito para melhorar, né? Eu mesmo tenho um projeto das mulheres da pecuária, que tem um pouco disso também, da gente trazer força, autoestima, coragem para essas mulheres, de mostrar para elas de serem resilientes, de falar, olha, o mercado está absorvendo, tem oportunidade, né? Sim. E na sua equipe você também deu, né? Contratou pessoas, mulheres aí que estão na sua equipe. Fala um pouquinho, sua esposa também, Taizinha querida, trabalha no agronegócio, é uma mulher que também trabalha na pecuária. Então fala um pouquinho pra gente, assim, dessa visão que você tem, de como que você acha que vai vir essa mudança, dessa questão do posicionamento feminino junto com o masculino, e como que você vê essa relação também dentro da sua equipe, desse grupo de homens e mulheres trabalhando em conjunto. José, igual você falou, né? A Thaís, minha esposa, enfim, sou suspeito para falar, né? Aprendo muito dentro de casa, né? Sobre esse tema, mas é uma coisa que realmente eu gosto bastante, né? Porque é óbvio, né? Eu tenho uma esposa zootecnista, né? Que trabalha no mesmo setor que a gente e ajuda demais, né? A eu como homem, como gestor, a abrir o mindset para esse tipo de assunto, né? Para entender como que nós podemos, igual você disse, né? Fazer ter essa liga, né? Fazer 1 mais 1 vira 3. Né? E eu vejo que a gente tem conseguido isso, né? Eu vejo que a gente tem conseguido isso a partir do momento de você, como gestor, também entender quais são os pontos fortes de cada um, sabe? E para mim isso é nítido, sabe? Tem várias frentes dentro do negócio, assim, que o fato da gente ter trazido essa visão feminina, né? Pessoas competentes, sabe? Mulheres super comprometidas com o negócio, sabe? Trouxe valores
para a equipe e para o negócio que nós, às vezes, estava deixando passar pela questão mesmo de característica e de visão, né? E eu, assim, o que eu percebo, né? Uma vez em que você consegue olhar essas diferenças, essas características, né? Posicionar o objetivo comum de toda a equipe e como nós podemos, cada um, contribuir pensando no senso comum, eu tenho visto que isso tem dado super certo, né? Então, assim, sou bem motivado com o que a gente está construindo como equipe, né? Espero que a gente possa ter cada vez mais mulheres dentro da equipe, né? Conforme vai surgindo as oportunidades, as posições, né? Mas também preciso ser sincero para reconhecer que muito dessa evolução e do aprendizado eu tenho mesmo por conversas dentro de casa, né? Por conversas, minha esposa tem mais de 10 anos de segmento no agro também, né? Já viajou diversas regiões. Começou no campo, no campo. Então, assim, isso é uma troca que eu acho que talvez me sinto privilegiado por poder discutir esse tipo de assunto, tá? Mas o ponto principal é assim, eu acho que seja homem, seja mulher, se você tem as pessoas certas no lugar certo, cara, vai dar certo. E esse talvez seja um dos maiores desafios como líder. Parece simples, mas não é. Mas você olhar e falar, poxa, a Josi é boa nisso aqui, cara. Onde que dentro do negócio não dá também para você ficar, né, fazendo como que eu vou dizer, customizando tudo dentro do negócio para cada um, né? Mas eu acho que o segredo tá, uma vez que você tem os desafios do negócio, agora sim, onde que eu encaixo cada um? Você entendeu? Então é meio que de trás para frente, né? Não necessariamente, poxa, eu vou pegar a Josi e agora eu vou ver onde. Não, é na verdade tentar fazer um exercício um pouco inverso, né? Poxa, a gente tem esses desafios de negócio e agora? Poxa, para cá eu preciso dessa característica. Olha, aqui encaixa a Josi. Essa aqui encaixa essa outra pessoa. Aqui encaixa essa outra pessoa. E assim, ter as pessoas certas no lugar certo é o que eu disse. É mais fácil falar do que fazer, mas assim, quando você acerta nisso, o resultado vem. Sim. E essa liga acontece. Que é o que tem acontecido, né? E só para passar uma questão positiva também sobre a Fibro, né, para o mercado, que hoje na área de ruminantes tem o diretor comercial e somos 4 na liderança, e metade desse time é mulher, né? Então, somos 2 mulheres, que é o gado de leite, o gado de corte, e 2 homens na liderança. Então, 50% aí do time é liderado também por mulheres. E isso é muito legal, porque é algo que vem crescendo e as pessoas estão entendendo que quando tem mulher, né, dentro do negócio, na liderança, seja em cargos de coordenação, é o que você falou. A gente tem habilidades que são diferentes, né, por ser mesmo do mundo feminino e vocês do mundo masculino, que se complementam, né? Sem dúvida. Então é super importante a gente ter isso dentro das equipes. Como que tem sido o seu desenvolvimento para melhorar cada vez mais essa questão de gestão de pessoas? Eu vejo que você tem participado de alguns cursos do G4 em São Paulo, a gente conversa algumas vezes sobre isso. Sim. Conta para as pessoas um pouquinho o que é, que muita gente não conhece, o que você tem aprendido lá, como que tem sido a importância disso para você aplicar algumas coisas também de forma prática no seu trabalho, só para quem está nos ouvindo aí também saber onde buscar, às vezes, algum tipo de informação. Bom, eu acho que o primeiro ponto é o porquê estudar o que estudo, né? Esse é um ponto importante. Por quê? Porque hoje eu brinco que o mundo de hoje parece aquele cardápio de pizzaria, né? Você tem 80 opções, só muda o milho e ervilha de uma para outra. Então, assim, todo dia nós somos bombardeados com 1.500 informações, né? Eu sempre gosto de dizer, eu falo isso para várias pessoas, quando a gente pensou em ficar bom no Excel, veio o Power BI, né? Então, não vai parar de ter novidades. Então, o maior desafio nosso é que, assim, quando você tem o cardápio de pizzaria com 80 opções, você demora meia hora para escolher. Quando você vai num restaurante tem 4, 5 opções, você escolhe rapidinho. Então, assim, a gente conseguir condensar e ter 4 ou 5 opções ali que realmente são conectadas com o que você quer para a sua carreira e isso te ajudar a dar um próximo passo. Né? Então, esse exercício eu acho que foi um ponto de reflexão que alguns anos atrás eu comecei a fazer, porque eu sempre fui de estudar, minha mãe é professora de matemática, né? Então assim, eu sempre tive na veia estudar, né? Assim, eu fui criado com o intuito, já que nós somos de uma família humilde que não tem condição financeira, cara, o estudo é a única chance que nós temos de chegar lá. Então, isso é enraizado em mim. Né? Então assim, eu não podia ver um curso que eu queria fazer. Só que chega um determinado momento na carreira que você começa, igual você disse, se conhecer mais, onde que você joga melhor, onde que realmente... eu me sinto ultra privilegiado que eu descobri isso com menos de 5 anos de carreira, entendeu? Assim, eu conheço profissionais que têm mais de 10 anos de carreira e parece ainda estar
entendendo, sabe? E não tem certo nem errado nisso. Por isso que eu digo que eu acho que eu me sinto extremamente privilegiado de olhar assim e falar, cara, essa parte de comercial, negócios, liderança, enfim, meu negócio é esse, eu vou para dentro disso aqui, vou me desenvolver nisso aqui e, assim, é o que, onde eu vejo que algum dia minha estrela pode brilhar, vamos dizer assim, né? Passado essa curadoria de entender o que realmente, né, condensar o cardápio, o que realmente eu vou focar para estudar, eu comecei a pensar algumas coisas. Bom, na parte de liderança, explorar o network que eu tenho com os líderes que são mais experientes do que eu. Eu me sinto, assim, muito contente de ter conseguido construir uma rede de contato, de às vezes poder conversar com líderes que os caras têm de bagagem de carreira o que eu tenho de idade. Tá? E eu exploro isso, porque tem muita gente que tem um network e não explora. Isso é uma diferença importante. Né? Assim, eu vou dar um exemplo simples. Eu fiz mestrado com o professor Flávio Portela, na Exalc. Tá? A gente tem um contato super próximo, a gente sempre conversa, enfim, etc. E eu tenho pessoas que estavam no mesmo grupo de pesquisa que eu, que conviviam com ele na época de mestrado mais do que eu, nem que hoje nem fala. Não perdeu o contato, distanciou, sabe? Não é que brigou não, viu, turma? Mas distanciou, você entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é um negócio importante, né? Assim, eu sou um cara que olha muito isso. Eu construí o network, estou explorando disso. Né? E explorando no sentido de aprender, de desenvolver, de trocar informação, sabe? De trocar ideia. Então, aprendo muito conversando com outras pessoas. Esse é um ponto importante. Na parte de cursos, eu comecei a olhar assim, poxa, no nosso negócio hoje, né, na posição que eu estou atual, né, a gente lida com grandes negócios, muitas situações B2B, enfim, né, eu falei, cara, eu preciso minimamente conviver num ambiente para entender o que um empresário pensa numa tomada de decisão. Como que ele analisa o negócio dele, né? E aí, assim, eu fui para o G4 nesse intuito, né? Então, eu participei do G4 Scale, é um programa lá focado em empreendedores, só tinha eu que trabalhava no corporativo. Né? E do agronegócio? Do agronegócio tinha umas 6 pessoas aí num universo de 60, 10%, tá? Então, sim, tinha pessoas do agro, mas pessoas de setores diversos, mas o que me chamou a atenção, só tinha eu lá que trabalhava em empresa, todo o restante empresário. Dono de tudo que você imaginar. Mas só de conviver naquele ambiente, eu comecei, assim, me abriu a mente para um monte de coisa, sabe? De entender. Né? Exato. E às vezes nós estamos focados tanto em lá vender o nosso produto, sabe? Que às vezes é outra situação que a indústria está passando, que o cliente está passando, que você contribui, que não tem nada a ver diretamente com o seu produto, mas indiretamente tem, porque você está ajudando a resolver uma dor do cliente que depois você vai ser recompensado por isso, por conseguir crescer lá dentro dessa conta, né? Então, assim, foi esse o intuito, né? Mas não foi só também para entender a cabeça de empresário, né? Lá era um programa que eu ia ter oportunidade de ver uma empresa do ponto de vista 360 graus. Pessoas, processos, finanças, marketing, vendas, né? Então, assim, poxa, eu como zootecnista ia estudar finança, ia estudar processo, planejamento estratégico, tipo, umas coisas, né? Assim, né? Há 11 anos atrás eu jamais pensaria nisso, né? Mas são tudo situações que eu vejo, poxa, estão conectadas com o que eu quero para minha carreira e, de certa forma, elas me ajudam a dar um próximo passo. Então, eu busco estudar dessa maneira, né? Temas relacionados a essas coisas, né? E assim, não é que eu ignoro tudo o resto, entendeu, Josi? Mas o tempo é um recurso limitado, né? E a gente fica sempre naquela, né? Vou fortalecer meus pontos fracos, enfim, etc. Eu cheguei na decisão, falei assim, meus pontos fracos só não podem me limitar. Eu tenho que fortalecer os meus fortes. É isso aí. Então, é um pouco do que eu penso nesse sentido. Eu tenho uma amiga que trabalha no RH, ela também trabalha bastante aí no marketing digital e ela dá muitos exemplos, ela fala muito bem sobre isso na internet e ela fala justamente isso. Gente, às vezes você está ali olhando para o seu ponto fraco, nossa, porque eu sou ruim nisso aqui, mas e no que você é bom? Você está procurando melhorar ainda mais esse talento que você tem, que aquilo ali que é o que vai te levar além. Né? O seu ponto fraco dá para você trabalhar ele ali bem mais low profile e você executar melhor ali tudo que você puder no seu ponto forte. Porque é isso que vai levar a gente além. E as pessoas, muitas pensam o contrário. E ela falou isso um dia na internet que eu falei, gente, parece óbvio, mas muita gente não pensa assim, né? E não faz, e não desenvolve aí esse lado.
E dentro do seu aprendizado aí no agronegócio, porque algo que eu queria também passar para as pessoas, que eu também já tive a experiência de trabalhar em algumas multinacionais, né? No meu primeiro emprego foi na Trau, eu fiquei 7 anos e meio, depois eu fui para a Cargill, fiquei quase 3 anos, e agora começando um trabalho recente na Fibro, também aí com 10 anos no mercado de trabalho. E muita gente fala assim pra gente, mas empresa é tudo igual, né? E não é, né? A gente sabe que as empresas têm culturas diferentes, que a gente aprende muito, né, entre elas. E qual foi seu maior aprendizado, assim, ao longo desses anos, com essas mudanças de fase que você teve dentro dessas grandes empresas aí, que são super importantes aí hoje dentro do agronegócio? José, eu acho que o intuito de uma conversa como essa é passar um pouco da vida real, né? Da experiência real. Acho que tudo tem... A primeira coisa que eu aprendi é que tudo tem um preço. E você tem que colocar na balança o quão disposto você está de pagar esse preço. Então, assim, crescer tem um preço, não crescer também tem um preço. Tá? Seguir numa empresa por muito tempo tem um preço, mudar de empresa várias vezes também tem outro preço. Então, assim, não tem certo nem errado, né? Mas eu vejo, assim, que no meu momento de carreira que eu estava transitando de empresa, enfim, eu trabalhei quase 3 anos e meio na Grosseries, quase 3 deu 3 anos, se não me engano, na DSM. Na Cargill foi um período menor, etc. Qual que é a conclusão disso tudo? Cada empresa tem sua cultura, sua forma de fazer, às vezes, as mesmas coisas, mas de maneiras diferentes. Sim. E que, assim, foi um aprendizado espetacular, exponencial, ter trabalhado em diferentes empresas. Porque você enxerga o mesmo copo por uma ótica totalmente distinta. Então, o que eu posso dizer? Eu não estaria no nível que eu estou hoje se eu não tivesse trabalhado em diferentes empresas. Sim, passado por diversas experiências. Por outro lado, lembra que eu falei, conforme você vai crescendo, as aspirações vai mudando, né? E eu vou ser honesto e transparente. A hora que eu começo a olhar posições mais altas, a maioria das pessoas não chegaram lá em 1 ano de casa. A maioria das pessoas não conseguiram fazer grandes feitos em posições altas em 1 ano de empresa. Sim. Por quê? Porque para você virar um jet ski é uma coisa, para você virar um transatlântico é outra totalmente diferente. Você entendeu? Por isso que eu digo assim, tudo tem seu preço, mas hoje quando eu olho para trás, momento de vida conta. O fato na época, 23, 24, 25 anos, solteiro, sem filhos, etc. Era um momento que, poxa, surgiu uma vaga em qualquer lugar do Brasil, poderia ir, não tinha nada que me impedisse. Tá? Hoje é uma outra fase da vida. Né? Hoje eu sou casado, tenho um filho, enfim, né? Estou numa outra posição. É o que eu falei, sabe? Consistência, né? Coisas de longo prazo pesam mais do que curtos. Então, resumo da ópera. Eu sou grato por todas as oportunidades que eu passei, porque elas me ajudaram muito a desenvolver o nível que, graças a Deus, eu consegui chegar, né? Porém, a gente precisa ter essa visão de que tem coisas também que é só o tempo. Tem coisas assim que é só o tempo. Exemplo, não dá para eu querer ter a experiência que eu converso com os mentores que eu desenvolvi de network, né, que tem 20, 30 anos de carreira. Não dá para eu ter isso em 2 anos. Você entende? Tem coisa que realmente é só vivendo para conseguir chegar lá. Tá? Mas eu acho que esse é um aprendizado, sabe? Tentar entender que sim, é bom você ter, às vezes, mais que uma experiência, você vai evoluir, você vai abrir a mente, etc. Mas também se você for um profissional também que não gera consistência em nenhum lugar, uma coisa eu falo, né? Você não vai, provavelmente, eu não sou presidente de empresa, mas provavelmente você não vai virar presidente de empresa. Porque a hora que eu olho os presidentes de empresa, eles têm bons anos aí de companhia, né? Porque o nível de atribuições que a posição exige, eles não vão fazer uma revolução em 6 meses, né? Então, acho que é um pouco, assim, da visão que eu tenho. Isso é muito legal, porque é uma jornada, né? Exatamente. É uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. E necessita de consistência, necessita de tempo para as coisas acontecerem. Para o seu trabalho se consolidar, para a sua história, para você deixar um legado, por mais que você
mude às vezes de empresa, são fases mesmo que a gente tem na nossa vida, mas a gente precisa deixar uma história positiva ali. Poxa, fulano fez isso aqui dentro da empresa, essa é a marca dela ou dele. Agora, uma coisa eu mergulho. Uma coisa eu mergulho. Não teve uma empresa que eu trabalhei que eu não entreguei resultado. Que é isso, é deixar algo de positivo para alguém se lembrar e deixar a porta sempre aberta. Exatamente. Também, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, sabe? São dois. Questão de resultado, sabe? Mantive um ótimo relacionamento. Todos os empregos que eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei, eu tenho muito bom relacionamento. Saí de portas abertas. Muitos desses mentores que eu estou comentando com vocês são meus ex-chefes, né? Foram meus chefes nos outros empregos. Esse é um ponto importante, a questão do resultado, né? E outra questão, assim, não tem certo nem errado nisso, tá? Mas as mudanças que eu acabei fazendo, eu nunca tive um problema de relacionamento, assim, que eu precisei fazer mudanças, vamos dizer, de certa forma, laterais, entendeu? Assim, foi para posições que eram cadeiras maiores do que a que eu tinha, entendeu? Então, acho que esses são alguns pontos, o porquê das tomadas de decisão. Eu acho que isso é importante compartilhar, sabe? Eu não estava com nenhum problema que eu falei, poxa, aqui eu tenho que mudar. Não, na verdade, sim, as tomadas de decisões foram para posições que me fizeram progredir também. Sim, entendeu? E isso é super importante. E eu gosto de comentar sobre esse assunto também, porque muita gente que nos acompanha aqui são pessoas que são recém-chegadas no mercado de trabalho, são pessoas que a gente tem um público grande aqui de pessoas que nos acompanham, que são da graduação, que querem aprender com a nossa experiência, né? E se inspirar aí com algumas dessas histórias que a gente traz aqui no podcast. E algo que eu gosto sempre de falar, quando alguém me pergunta, eu falo, gente, a gente precisa ter paciência, ter tempo para esperar as coisas acontecerem, né? No meu primeiro emprego, eu demorei 4 anos para receber a minha primeira promoção. Eu entrei no mercado de trabalho como supervisora e demorei 4 anos para virar gerente. E hoje a gente convive com a turma mais jovem e tudo, e todo mundo muito ansioso, querendo que as coisas aconteçam muito rápido. Sem dúvida. Então, para a gente construir uma história, deixar uma história bonita, um legado no mercado, as coisas demoram um pouco para acontecer, né? Ainda mais conforme você vai aumentando o nível da posição. Pois é. Sem dúvida. E sem isso. Sem dúvida. Arquimedes, para a gente começar fazendo um fechamento aqui, para você deixar um exemplo para as pessoas, porque assim, gente, o Arquimedes vou falar para vocês, é um bichinho que trabalha, viu? Esse trabalha. E a gente brinca muito, minha agrorotina, eu gosto de colocar lá no Instagram, esses dias eu não estou viajando tanto, mas assim, passei um bom tempo aí viajando, assim, incansavelmente, né? Com muita novidade, muita coisa nova no trabalho. Então, assim, as pessoas têm muita curiosidade sobre a nossa rotina, porque elas gostam de entender, assim, como que essa pessoa faz para conciliar com tudo, né? Com família, com lazer, com, né? O que gosta de fazer aí, de conciliar na vida. Conta para as pessoas um pouquinho, assim, como que você concilia a sua vida, né? Você já falou um pouquinho que você é casado, tem um filho. Como que você concilia essa vida de trabalhar super, viajar pra caramba aí durante a semana e com todo o resto aí do seu universo? Assim, tem pessoas que têm aquela visão, né, que o pessoal se separa do profissional, eu vejo a coisa tudo meio junto, você entende? Então, assim, se eu tô bem nas situações pessoais, isso vai ter reflexo no profissional e vice-versa, né? Mas, basicamente, minha rotina, assim, que eu gosto de fazer, né, assim, no momento que eu tô em casa, que é um momento de lazer com a minha família, né, com a Thaís, com o Pedro, que é meu filho, enfim, tá verdadeiramente, né, então é tempo de qualidade, porque quantidade nós temos desafios que você falou, da rotina, de viagens, enfim, né, e aí, assim, José, como você falou, né, as pessoas têm muita curiosidade da rotina, né, então eu gosto de compartilhar um pouco das coisas que eu não só faço, como eu acredito, né, por exemplo, atividade física. Poxa, eu realmente, isso não é só saúde, você entende? Isso eu também vejo que impacta no meu desempenho profissional, você tá entendendo? Assim, eu comentei esses dias com um colega meu, falei, cara, eu comecei jiu-jitsu, enfim, tem uns 4 meses, etc. Não foi por acaso. Você chega num jiu-jitsu da vida, o cara para virar faixa preta é 10 anos, cara, você tá entendendo? Então, tipo assim, o porquê disso? Pra a minha mente também ir trabalhando e falar, é o longo prazo que importa. Você tá entendendo? Assim, as grandes vitórias, a faixa preta, não vai ser rápido. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Você entende? Então, tipo assim, eu vou tentando conectar coisas na minha rotina que englobe o pessoal com o profissional, mas que, de certa forma, ela tá beneficiando todo. Você tá entendendo? Então, essa questão da família, questão do físico, espiritual também, né? Sou um cara, assim, muito crente em Deus, faço
faço esforço de ir na igreja, enfim, acredito em propósito, sabe? Na questão do trabalho, foco, sabe? Consistência. Já bati muita meta que parecia impossível no último segundo por não ter desistido. Então isso eu acredito demais, acredito no trabalho duro, acredito sim, de você não desistir, de você acreditar sempre. Pessoa que não dá certo trabalhando comigo, pessoa que não acredita, você tá entendendo? Pessoa que não tem a visão positiva, sabe? Pessoa que não é otimista, entendeu? Isso tudo, assim, pra mim, cara, você tá buscando fracasso pro seu lado, sabe? E na minha visão é o inverso, né? Pra mim a visão é o inverso. Então, assim, minha rotina, quando eu não tô viajando, quando eu tô em casa, né, a gente tem muita demanda também, né, de escritório, enfim, né, a equipe é grande, então tento dar, na medida do possível, a maior atenção possível para todos eles, né, para que a gente consiga avançar as maiores responsabilidades que a gente tem dentro do negócio. E quando eu estou em casa, tentar estar verdadeiramente ali, né, assim, valorizar o tempo. Eu acho que, assim, filho tem me ensinado muito isso, né, porque o tempo é curto, né, mas tentar equilibrar quando a gente fala de mental, né, assim, faço terapia, é um negócio que eu não fazia. Nunca tinha feito terapia na minha vida. E tem quanto tempo você começou? Comecei, acho que tem uns 8 meses. Ah, tá recente? Tá recente. Descobri uma psicóloga que só lida com executivo. Legal. Tá acostumada a lidar com os caras que aguentam pressão o dia inteiro. Mas é porque eu comecei, sabe, assim, a enxergar que, tipo, cara, isso impacta. Assim, tem um dado do Augusto Cury que mostra 1 a cada 2 pessoas vai desenvolver distúrbio mental. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu me orgulho de ver que fazendo todos esses parâmetros, por enquanto a coisa tá indo, sabe? Mas eu olho todo. Essa é a mensagem que eu quero passar, sabe? Como que tá a família, etc. Como que tá o pessoal, como que tá o mental. Você tá entendendo? Tipo, ter feito terapia tem me ajudado demais, porque a pressão é grande, a responsabilidade é grande, né? Essa questão do físico. A gente precisa estar bem com a gente para conseguir entregar um bom trabalho sem também. Dúvida. Né? E o intelectual que você disse, né? Estudar, tá se desenvolvendo ali. E para você deixar aí uma mensagem final, vamos supor, vamos falar para aquelas pessoas que nos acompanham aqui, que estão saindo para o mercado de trabalho, tem um sonho de se tornar um líder numa multinacional e principalmente de trabalhar na área comercial, que é a área que você trabalha. Qual que seria uma mensagem aí bem rapidinha para a gente deixar para essas pessoas? O que elas precisam aí se desenvolver para chegar onde você chegou hoje? Acho que a primeira coisa é não ter medo de ser ousado, né? De acreditar, né? Se eu não tivesse entrado no AgroSés, talvez eu não teria acreditado até hoje. Você entende? Lá atrás. E hoje eu vejo o seguinte, poxa, se eu tivesse acreditado desde o começo, onde será que eu estaria? Entendeu? Então, realmente acreditar que é possível. A corrida não é justa. Então, assim, se você às vezes teve menos oportunidades ao longo da vida, talvez você vai sair um pouco atrás mesmo. Foi a minha situação, né? Mas é possível, não é impossível. Então, acho que essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem sobre a questão da área comercial. Assim, é uma área desafiadora, mas ao mesmo tempo é o seguinte, nós que viemos do estudo, enfim, quem que todo mundo se baseia? Médico. Vender é a única profissão que você pode ganhar mais que um médico. É sério. Então, assim, acho que essa habilidade de comunicação, né, os eventos que você falou, né, aproveitar todas essas oportunidades que a graduação nos dá, né, mas, assim, não é impossível, entendeu? Não é impossível. E o melhor de tudo, né? A gente falou muito de venda, mas venda também é ciência. Tem técnica, se aprende, se desenvolve. E tem muita coisa boa, como um conteúdo como esse que a gente está conversando, enfim, o projeto, Pecuária Roxa, tudo que você compartilha, que são ferramentas que, se lá atrás eu tivesse, talvez teria acelerado ainda mais. É isso, acho que a gente precisa de coragem, né, de enfrentar novos desafios, dar frio na barriga, né, com essas mudanças todas aí que você contou da sua carreira de empresa. Posso uma última, bem rápida? Claro. Eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com um cara que é presidente da Salesforce, que é uma empresa super conhecida aí na parte de CRM. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, que conselho que você me daria? Ele falou bem assim, ninguém cresce sem tomar risco. É verdade. E é pura verdade. Ele falou assim, os melhores que eu já trabalhei, eles têm 3 coisas. Entrega o que promete, ou avisa o quanto antes, tá vendo que não vai entregar. Ninguém cresce sem tomar risco e todos eles têm a habilidade de ser surfista. Tá navegando a onda agora, mas já tá vendo que vai vir pela frente. Quando eu comecei,
era um orgulho falar que você formulava dieta. Hoje o técnico que não desenvolveu uma habilidade mínima comercial, ele tá para trás. O cara do comercial que antes só vendia, era o bom do relacionamento, acabou, você não tem uma base técnica, hoje ele tá para trás. Então eu acho que ter essa visão de navegar a onda de agora, mas tá vendo a que tá vindo pela frente, acho que é um insight valioso aí para deixar para todo mundo. Isso aí, nossa, muito bom. Arquimedes, gostaria muito de agradecer esse papo que a gente teve aqui hoje. A gente está sempre conversando, trocando ideia, ajudando um ao outro também a crescer com a mentalidade, com a espiritualidade. A gente gosta muito de conversar sobre todos os assuntos. É um grande parceiro e amigo mesmo que eu tenho no trabalho. Te agradeço muito por isso, porque também são uns relacionamentos bons, positivos e construtivos que fazem a gente também entregar um bom resultado para a empresa, né? Que fique muito claro isso para quem todo mundo aí que está nos ouvindo também. E, gente, mais uma vez, com mais um episódio para levar muita inspiração, conhecimento para vocês, para a gente poder ajudar vocês a crescer na carreira, para quem já está no mercado de trabalho, saber se posicionar, se inspirar com outras histórias. E esse é mais um episódio que a gente gravou com muito carinho aqui. Espero que vocês gostem e compartilhem com todo o público aí, com seus amigos e amigas que precisam ouvir. E claro que em breve teremos mais novidades aqui no podcast Pecuária Roxa. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço.